Vamos falar agora sobre os tipos de frações. São nomes específicos para cada tipo de fração dependendo da forma como ela aparece. Ou seja, de acordo com o valor que tem no numerador e o denominador, a gente vai fazer uma relação entre esses valores e aí esse tipo de fração ela vai receber um nome específico. E é bom memorizar esses nomes porque às vezes no enunciado da questão ele vem dizendo considere uma fração e fala o nome daquela fração. Então você precisa entender as características específicas de cada um desses tipos. Eu vou fazer com você a leitura desses tipos de fração, são 4 tipos e vou mostrar alguns exemplos numéricos também. Vamos lá. Tipos de frações. Primeiro tipo de fração é chamada de fração própria. Vamos para a definição. Fração própria são frações em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, representa um número menor que um inteiro. Exemplos: 2/7, 5/8, 1/2. Então, ou seja, as frações próprias, ela tem essa característica. O numerador ele é menor que o denominador. Então, se você efetuar ali a divisão, levando em consideração que a fração pode ser representada como uma divisão, se você efetuar a divisão desses números, né, do numerador pelo denominador, você vai perceber que o resultado desse número vai ser um número entre 0 e 1. Ou seja, esse número é um número menor do que um inteiro, certo? Então, essa é a característica das frações próprias. As frações próprias são aquelas frações em que o resultado é um número entre 0 e 1, ou seja, o numerador ele é menor que o denominador. Vamos para o segundo tipo de fração. Fração imprópria. A imprópria vai ser exatamente o contrário dessa. Então, frações impróprias são frações em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, ou seja, no caso das frações impróprias, o numerador ele é maior que o denominador. Ou seja, ao efetuar ali a divisão, ao realizar a divisão do numerador pelo denominador, você vai encontrar como resultado um número maior ou igual a um inteiro, certo? Então, nesse caso, a divisão resulta em um número maior ou igual a 1. O numerador ele é maior do que o denominador, é o caso das frações impróprias. Vamos para o terceiro tipo, chamada de fração aparente. Então, o que é uma fração aparente? São frações em que o numerador é múltiplo ao denominador, ou seja, representa um número inteiro escrito na forma de fração. Então, olha os exemplos que eu coloquei. 5/5, né? Então, 5/5, se você fizer a divisão, isso aqui vai resultar no número 1, certo? Então, ou seja, número 1 é um número inteiro. É um número inteiro, um número natural escrito na forma de fração. E detalhe, um número é múltiplo do outro. Então, aqui, ó, o 5/5, um número, obviamente, é múltiplo do outro. 8/4. Então, 8/4, o 8 é múltiplo de 4. O 8 é o dobro do número 4, certo? E se você fizer a divisão, você também vai encontrar aí como resultado um número natural, um número inteiro, certo? Aqui na fração imprópria, olha os exemplos que eu coloquei. 5/4, tá vendo? O numerador, ele é maior que o denominador. 3/2, o numerador é maior que o denominador. Isso caracteriza a fração imprópria. Na fração aparente, os números vão ser múltiplos. Ele é, sim, maior do que o denominador, maior ou igual ao denominador. E ele representa, então, um número inteiro, só que escrito na forma fracionária, certo? E por fim nós temos a fração mista. A fração mista é constituída por uma parte inteira e uma parte fracionária, representada por um número misto. O que significa isso? Nas frações mistas, ela vai ser constituída de 2 partes. Uma parte é a parte inteira e a outra parte é a parte fracionária. Olha o exemplo que eu coloquei. 1/2. 1 inteiro e 2/6. Esse 1 inteiro é a minha parte inteira, certo? É como se fosse o meu todo. E o 2/6 é a minha parte fracionária, aquela parte que não chegou ao todo, certo? Só que aqui eu preciso representar os dois juntos, porque essa é a característica do número misto. Ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária. A gente lê dessa forma, 1 inteiro e 2/6.